A crítica amou esse filme, tá sendo bem recomendado, porém alguns fãs não concordam muito com isso. E aí, paranormais, beleza? Quem fala é o Nox, sobre o vídeo novo pra vocês. E hoje, após 14 anos adormecida, a franquia, na qual a morte tem graves problemas de memória, está de volta, numa empreitada para corrigir a linha temporal e deixar as coisas alinhadas. E com isso, ela vai infernizar uma galera que nem devia ter existido, entrando num paradoxo temporal que poderia ser mais explorado e mais desenvolvido. Mas a questão é, será que é bom? Temos muito o que conversar. E se você não quer entrar na lista da morte e ser perseguido junto com sua família pelo ceifeiro, já taca o like nesse vídeo, se inscreve, ativa o Cirilo e agora sim, roda! Atormentada por um pesadelo violento e recorrente, Stephanie, uma estudante universitária, volta para casa em busca de respostas e descobre que esses pesadelos são na verdade uma premonição que sua avó teve há 50 anos. Porém, ela precisa bolar um plano rápido e quebrar o ciclo da morte para salvar sua família do terrível destino que inevitavelmente os aguarda. Com uma sinopse dessa chega até a impressionar, mas será que é bom? Vamos dar uma recapitulada na franquia. Tivemos 5 filmes dessa saga que se iniciou nos anos 2000 e fechou com chave de ouro em 2011 graças ao seu plot twist e retcon. E raramente, quando uma franquia fecha dessa forma, redondinha, com chave de ouro, não existe a necessidade de mexer nela, a menos que seja para criar algo novo, melhor, ou até mesmo dar continuidade, explorar a lore, a mitologia e preencher as lacunas que restaram. Se seguir esse modo, pode funcionar. Do contrário, o resultado que temos é esse filme. Quando eu fiz a análise do trailer dessa bomba, eu comentei uma coisa, que sem essa razão seria apenas um filme shopping center esquecível ou qualquer coisa, que você assiste agora e esquece assim que sai do cinema. Eu assisti uma semana atrás e honestamente não me lembro de quase nada. Primeiro, eu vou falar umas questões da trama aqui, e depois vamos pra análise com spoilers e sem spoilers, que não são tão nocivos assim se você já viu o trailer. Eu odiei muita coisa aqui, mas o filme também tem seus méritos. E eu vou falar dos dois lados, mas no meu caso aqui tá mais pro lado negativo da história. Geralmente os filmes dessa franquia são contados de forma linear, começo, meio e fim. Aqui eles mudaram isso, e parcialmente eu gostei. A cena de abertura foi genial, introduziu a nossa semi-protagonista, no caso a Iris, uma jovem loira dos anos 60 que começou a ter presságios, pois seu noivo a levou em uma torre para jantar na inauguração, mas algo estava errado. Esse primeiro ato, ele funcionou comigo, pois além da atriz que interpreta a Iris ser ativamente bonita, ela consegue expressar uma coisa, agonia e desespero crescente. Sobre o acidente na torre, eu achei ele genial. Funcionou bem, foi fatal, e pela primeira vez nós vemos crianças chatas indo de arrasta para ser algo satisfatório para nós. Uma falha no CGI aqui e outra falha ali que você nota, mas não é algo tão grave. Já não posso dizer isso do elenco dos dias atuais. Diferente da Iris, que criou essa conexão com a gente, esse novo elenco pelo menos não funcionou comigo, exceto pelo Richard Armon, que arrebentou na atuação, mas a protagonista em si não foi. Na verdade, essa guria tem tanto carisma quanto um picolé de chuchu. O modo como a trama desenrolou, a nova abordagem, eu até achei legal. Diferente dos outros, que primeiro rola um acidente, aí o protagonista começa a investigar e juntar as peças, aqui não. Ela começa a ter sonhos estranhos, vai atrás para investigar e precisa saber o que está acontecendo, com o carro já em movimento. Essa abordagem trouxe um certo ar de quase mistério, e eu achei essa dinâmica interessante. Sobre o fato da problemática estar rolando em uma árvore genealógica, abre certos paradoxos aqui, pois a Iris salvou uma galera na torre e não teve acidente, e bagunçou totalmente a linha do tempo. E por décadas a morte tá tentando corrigir tudo, não pela ordem que morreriam, mas de família em família. E o Toretto aqui ia surtar. Eu não tenho amigos, tenho família. Analisando isso, no longo prazo, a morte sempre vai estar em desvantagem, pois no 2 eles abordam rasamente isso. Todo mundo no 2 não fez algo ou não foi para algum lugar porque um dos sobreviventes do primeiro filme morreram no dia, impedindo-os de irem a seus destinos. Se for por esse ponto, mesmo que a morte tente corrigir isso, ela vai perder muito tempo, pois os personagens do 2 devem ter interagido com alguém e assim segue a cadeia. Ou seja, no longo prazo isso não rola. A morte sempre vai perder se ela for seguir essa lógica. Mesmo matando todo mundo, sempre vai ter alguém que não fez algo devido a um dos sobreviventes anteriores terem feito algo também. Agora imagina aqui, que ela está tentando erradicar famílias inteiras. É pior ainda. Aqui eu sinto que eles copiaram a 6ª temporada de Supernatural, quando o Baltazar acaba salvando o Titanic
mudando a linha do tempo por completa, criando um verdadeiro caos. Os efeitos especiais estão bons até. As cenas de morte também. Fotografia razoável, porém o CGI ainda incomoda um pouco, principalmente nos trechos iniciais e também no terceiro ato, mas sem danos permanentes, pois depois de Premonição 3D nada mais nos afeta. Aqui também eles elucidaram algumas questões. Um exemplo disso é o Tony Todd e sua origem e quem ele realmente é. Já no início eles dão uma pista disso e eu pesquei esse elemento na hora. Um simples jogo de câmera, uma focada num personagem específico, e eu acho que eles poderiam ter sido mais sutis aqui. Sobre esse lance de viagem no tempo, hora passado e hora presente, para reconstituir a trama, eu achei que me tirou bastante da experiência. E toda a imersão que foi criada na cena inicial é tirada logo na sequência quando nós vamos para os dias atuais. Sobre as atuações, eu vou ser bem franco aqui. A Iris destrói na atuação, pelo menos ela é jovem. Funciona muito bem. Já a neta dela, não posso dizer o mesmo. Não funciona. Zero carisma, a motivação bem ambígua, é tipo uns 40%. O que ajuda essa Stephanie a não se lascar é a presença do irmão. E pela primeira vez eu vi um coadjuvante que não é tão imbecil assim, e não é chato. O Charlie funcionou. Tem um drama familiar que eles tentam trabalhar aqui, e diferente das outras obras, parece funcionar. A Iris, que viveu isso no passado, arruinando a vida dos filhos dela, e graças a isso, o filho dela é um paizão de família, um pai exemplar e traumatizado e que tenta dar uma vida boa pros seus filhos. Do outro lado, tem a Darlene, a mãe da Stephanie, que abandonou os filhos quando eles eram pivetes, e mais pra frente, o filme vem e elucida isso. No caso, o trauma dos irmãos, a motivação das mães e até mesmo a reaproximação desses personagens. Ainda nesse drama familiar, rola um erro na lista da Stephanie aqui, mas não porque ela errou a ordem. Graças a um segredo sujo de família, de uma pulada de cerca que teve, e alguém não é filho de alguém ali e está fora da lista. E aí, no caso, vira um rápido barraco de família e tudo é resolvido no take seguinte. Não espere um filme sutil, que desenvolve. Aqui, pelo jeito, os roteiristas queriam poupar tempo de tela e ajudaram bastante. Por exemplo, nos outros filmes, o Alex, a Wendy, até mesmo o Nick, tiveram a premonição e tiveram de ir ligando os pontos e rachando a cabeça para descobrir o que estava acontecendo, juntando as peças e tendo de buscar ajuda. Aqui, a protagonista, ela tem sorte de ter como avó a fada da conveniência e tem tudo de mão beijada. Não só isso, além de ensinar como tudo funciona, deixa um manual com milhares de cenários possíveis de como tudo pode acontecer. Fora que na mesma noite, a Stephanie monta um diagrama completo, com todos os perfis, todas as fotos e todas as possíveis vítimas que foram finalizadas e vão ser finalizadas. E é isso que eu chamo de eficiência e facilitação do roteiro. E mesmo tendo todos esses artifícios na mão, ela não consegue fazer bom uso deles. Burrice é outro ponto que sempre teve presente aqui, mas alguns personagens ainda assim se superam. Isso já é recorrente dessa franquia. Eu senti uma pitada também de cópia aqui do Massacre da Serra Elétrica, o novo. Aquele fiasco que trouxeram a Sally Hartman de volta. Pois eles deixaram a Iris viva por anos, sempre paranoica, cuidadosa, uma veterana, pra morrer de uma forma rasa e medíocre. Mesmo a morte de tocaia pra pegar a Iris, parece que ela parou de pensar quando foi conveniente pro roteiro. Pois ela tava com câncer terminal e decide se autofinalizar para provar algo pra sua neta. E isso pra mim deixou umas contradições sobre o que foi construído em cima da personagem. Ao menos, claro que ao longo desses anos ela tenha mudado drasticamente após viver tantos traumas assim. Eu não sei. Sobre os acidentes, parece que a morte está aprendendo com os erros do passado e sempre deixando um plano A e um plano B engatilhados. Você acha que é uma coisa e na verdade vem outra e te surpreende. Ou você acha que a pessoa vai morrer aqui, mas não, ela morre ali, quando você não tá esperando, do nada. Ou seja, rola essa mini quebra de expectativa que o 5 já estabeleceu pra gente já. No caso, um Ctrl+C e um Ctrl+V, mas o 5 executa isso melhor. Porém, essa quebra de expectativa aqui é positiva, mesmo sendo inferior. E isso, eu devo admitir, é mérito do filme. Só não é mais, pois eu acho que ele se passa de tanto usar isso. Sobre a mitologia, trouxe um conceito aqui e outro ali novo. Mencionou personagens do passado e revelou certas coisas, mas eu achei raso e superficial. Afinal, eles se basearam no Premonição 2. O filme tem mais furos de roteiro de toda essa franquia. Para mim, teve 3 coisas essenciais que faltaram nesse filme: nostalgia, essência e fanservice. Primeiro, nostalgia. A franquia fechou bem, trouxeram um filme novo e não fizeram melhor, apenas nos dias atuais. Não trouxe aquela sensação de nostalgia, exceto pelo Tony Todd. Segundo tópico, essência. Se você tirasse o nome Premonição e Tony Todd, esse filme poderia chamar qualquer coisa: Destino Fatal 2, A Lista Invisível, A Morte Genérica Parte 6, Nas Garras da Morte. Aquela sensação que qualquer coisa pode te finalizar, ela meio que some aqui. Aquela tensão crescente não tá presente. Tem tensão rolando, tem, devido aos artefatos, as formas que os personagens podem morrer, mas não como o primeiro filme construiu. Lembra, um exemplo claro que eu vou dar aqui é quando o Todd no primeiro filme vai ser finalizado. O cara vai, faz a barba, aquela água persegue ele, você vê vários possíveis cenários. Aqui talvez role isso, mas não como os outros construíram. O clima de perseguição, a tensão crescente, o desespero de tentar enganar o destino parece que não tá lá. O elenco novo tem até boas atuações, mas não cativa e falta carisma. No 2, nós tínhamos a Clear para dar continuidade nas coisas, uma sobrevivente
sobrevivente. No 3, os personagens eram bem desenvolvidos e você se importava com eles. Aqui, eles trabalham a dinâmica de serem uma família e até que parece que funciona em certos momentos. Outra coisa que eu vi aqui também, que eu vou adicionar nessa lista, que eu fiz no outro short, são os furos de roteiro. Premonição 2 também já tinha aquele furo gigante com a frase "somente uma nova vida pode derrotar a morte". Todo mundo usou isso até hoje, porque não faz o menor sentido. E o que Premonição 6 faz? Copia a mesma regra e pior, repete o mesmo erro. Cria a regra, aplica quando quer e depois anula ela no final. Se isso aqui vale pra protagonista, devia ter valido pra Kimberly lá atrás, mas não vale. No 4, se você estivesse na lista e não fosse sua vez, nada acontecia com você. A morte era metódica, tinha uma certa ordem. Aqui ela resolve atacar pessoas de fora da lista quando tentam intervir, pra chegar na próxima vítima. E a desculpa que deram pra isso? Quando se mexe com a morte, as coisas ficam confusas. Ah, para com isso, cara. Não tinha uma desculpa melhor pra matar um personagem legal que já estava envolvido e inventaram essa regra. Somente pra um personagem. A morte passou 5 filmes finalizando pessoas metodicamente e agora mata pessoas de fora da lista. Honestamente, eu acho que o que tá confuso aqui é o roteiro dando uma facilitada pros mocinhos chegarem lá. Fora os jeitos de vencer a morte. No Premonição, você tinha que salvar o próximo da fila pra ela pular essa pessoa e a jogar no final da fila. E assim, a ordem era restabelecida. No 2, essa besteira de nova vida derrota a morte. Pensaram que era o bebê, mas era a Kimberly quase se auto-finalizando e sendo salva. Porém, ainda assim, se você salvasse alguém, a morte pulava essa pessoa e a jogava no final da fila. No 3, eles seguem essa dinâmica do 1 também. No 4, os personagens chupam bala, porque mesmo sabendo quem que é o próximo, parece que o Nick não pensa direito ou não sabe das coisas. Fora que o Nick acha que se salvar uma vítima da morte, a corrente vai ser quebrada. E não funciona, porque isso nunca foi tentado antes, e aquela versão da morte em Premonição 4 é realmente imprevisível e invencível. Não dá pra vencer aquela versão. No 5, ou você é salvo, ou você finaliza alguém e rouba o tempo de vida dessa pessoa. Mas por que o Bloodworth não contou isso pra Kimberly ou pro Alex? Pra mim, ou ele tava tentando enganar todo mundo, ou tava testando uma teoria e vendo que funcionava ou não. Ou vai ver, ele nem sabia do que tava falando. O 5 fechou de forma genial, mesmo com seu retcon, que tinha um furo de roteiro pra ter acontecido, e a gente passou um pano porque a gente gostou. E mesmo assim, funcionou. Mas aqui, ainda não. A trilha sonora dessa vez foi maior, tentou cativar pela música, mas não consegui. Não me lembro de nenhuma música do filme praticamente. A única música que eu me lembro foi que tocou Spirit in the Sky, a mesma que tocou no Esquadrão Suicida. Eu acho que quando um filme é bosta, quando um filme é ruim, ele tenta apelar pra esse lance de trilha sonora. Não acredita? Lembre-se de Esquadrão Suicida. Ainda falando de questões técnicas, tem umas transições que o filme faz que eu achei bem legal. Quando a Stephanie começa a gritar e já troca pra uma chaleira, ou quando o Bloodworth tá contando a história, brincando com o trenzinho e volta no tempo e mostra ele criança brincando. Pelo menos essa parte eu achei interessante pra eu que dito vi. Tem uma coisa nova, que são os pontos de comédia. O filme foca mais no humor aqui, nos alívios cômicos. Aqui tá mais forte que nos outros, chega até a funcionar. Como eu disse, o personagem depois da Iris, que ganha mais destaque aqui, é o Eric. Mas, por não estarmos tão acostumados com a comédia, ela se sai um pouco aqui quando força um pouco e você se sente meio deslocado. Sobre o Manual da Morte, que foi introduzido aqui, é interessante, porém é muito mais explorado. E no meio do filme pra frente, ela para de usar esse manual, que poderia ter salvo ela e toda a sua família. E por ser um núcleo familiar, a gente não vê esses personagens sentindo o luto. Perder um amigo é foda, mas imagina você perder a sua família, seu pai, sua mãe, seu irmão. O mais que sentiu aqui foi o Eric, que perdeu o pai e tatuou o nome dele no braço. Você vê isso. Mas no outro dia também tá foda-se. Agora que já vimos alguns pontos técnicos, vamos para alguns pontos como spoilers, e não são muitos. Dito isso, vamos para a trama. Nossa protagonista, a Iris, vai em um jantar com seu namorado, num prédio, mas tá com aquela velha coceira no faniquito, de que tem alguma coisa errada, e vai mesmo assim. Porém, ao chegar lá, ela nota algo estranho, e tem um guri atentado jogando moedas do alto do prédio, pra uma delas ser sugada por um duto de ar, e começa uma série de mini-eventos que vão ocasionar o acidente. No elevador, o assessor diz que o prédio ficou pronto 5 meses antes do previsto, o que não deve ser nada bom aqui. Antes disso, ela passa mal, pois está enjoada, e uma das cantoras vai falar com ela e deixa seu filho moreninho em um canto. A câmera dá um foco nada sutil no garoto, pra mostrar pra gente seu grande plot twist. Só que não. Então a moeda causa uma série de eventos, e o chão do vidro começa a ceder e o vidro quebra, levando uma série de finalizações bizarras pela queda. A Iris consegue salvar o garoto, porém seu shape não tá na melhor forma e ela cai, e usa sua aliança. E se você usa a aliança, você deve ter sentido essa dor no dedo. Nisso, Stephanie acorda, quebrando totalmente a imersão que o filme pré-estabeleceu. Aí isso, cara, me removeu bastante da experiência. Mano, se o filme fosse somente com a Iris naquela linha do tempo dos anos 60, seria genial. Mas quando me trouxe pra cá, já era. Quebrou totalmente a imersão. Então, cansada dos pesadelos, ela fala com sua amiga e decide ir para casa, tentar descobrir o que tá rolando. Agora, se você quer saber por que a Stephanie, neta, está tendo os pesadelos e não sua mãe e seu tio, que por serem filhos, são diretamente ligados à sua mãe... Problema seu. O filme não lhe deve explicação.
Sem explicação pra isso, ela chega em casa e vê seu pai e seu irmão Charlie. Ela quer usar alguns da família e seu pai diz que está na casa do seu tio Howard, e ela aproveita que o mala do irmão vai pra lá e lhe dá uma carona. Chegando lá, ela encontra o seu tio Howard, que diz que sua avó é maluca e o conselho tutelar os tirou dela quando crianças. Isso inclui Darlene, a mãe de Stephanie. Então conhecemos seus primos, Eric, Bob e Julia. Ela pede o endereço de sua avó, mas seu tio nega. Então sua tia lhe ajuda após ter negado, só pra fazer o clichê da personagem que recusa a missão antes de aceitar. Chegando lá, ela vê a propriedade altamente segura e consegue entrar. Então sua avó explica que no dia que impediu o acidente, o prédio foi interditado e todos ficaram bem. Porém a Morte se incomodou com isso e passou os últimos anos indo atrás de todos que deveriam ter ido de base e seus descendentes naquele dia. E agora a família dela é a próxima da lista. Ah, para com isso, cara. Isso no caso nos leva para o furo de roteiro de Premonição 6. Se a Morte está finalizando as famílias e descendentes dos que sobreviveram no prédio naquele dia, por que em Premonição 4, quando o Nick evitou um incêndio no shopping center, salvou todo mundo, a Morte não foi atrás daquelas pessoas, suas famílias e seus descendentes? Ah, tá. O roteirista não deve ter assistido os outros filmes, mas esquece isso. Subseguindo, eles ainda estão vivos, pois ela precisa respeitar a ordem de nascimento. Com isso, sua avó lhe dá um livro de como derrotar a morte, com dicas valiosas de como sobreviver a acidentes de avião e em pista, fazendo referências aos outros filmes. Iris acha que ela está tendo as visões porque ela está com câncer e logo vai de arrasto, e diz que a neta deve esconder-se na cabana. Stephanie acha isso loucura e sai de lá. Sua avó desesperada tenta sair, mas ela se lembra que a morte quer pegá-la. Então, ao invés de jogar o livro, ela se lembra de uma das páginas e deduz o que pode ocorrer. Ela pisa pra fora e entrega o livro pra sua neta e a manda observar. Então, o vento derruba uma barra de ferro apontando as direções, que cai em cima de um cilindro, e o mesmo objeto acerta sua avó, a mandando jogar no Vasco. Tá legal, isso foi muita burrice. Uma veterana sendo morta assim em sacrifício, sendo que a vida dela segurava a morte de ir atrás dos outros. Eu acho que aqui a Iris pensou que ela se sacrificando, a energúmena da sua neta, iria resolver tudo, sendo que quando entregou o livro pra ela, dava tempo dela voltar correndo, somente pra fazer mais um clichê no filme do sacrifício desnecessário. E mano, não faz sentido essa guria ter acreditado em tudo e aqui na cabana ela começar a duvidar, mesmo ela vendo o acidente que a morte quase causou, envolvendo aquela lente, a corda e o vaso que a morte quase causou ali, mas a avó dela pegou no ato e sentiu o cheiro de queimado. Eu acho que isso foi apenas pra preencher outro clichê seguido, da personagem cética que muda de ideia logo depois e recusa a missão somente por aceitar em seguida. Meu Deus, quanto clichê que eu tô vendo nesse filme, cara. Porra. No funeral de sua avó, vemos a família reunida e Stephanie ainda acha coincidência tudo isso. Logo depois, sua mãe Darlene aparece por lá e Stephanie vai embora. No dia seguinte, tá rolando um baita churrascão na casa do Howard. Todo mundo tá lá curtindo. Porém, Stephanie não quer trombar sua mãe na casa. Ela fica lendo o livro que sua avó deixou de como derrotar a morte. Então, uma moldura cai, lançando um caco de vidro e a deixando com o faniquito aceso. Enquanto isso no churras, tá todo mundo suave e vemos o Bob colocando os copos na prateleira de cima. E vamos para a cena do trailer. Ele derruba um dos copos, que se estilhaça, e lança um caco de vidro dentro do gelo. Sendo que o certo seria ele jogar todo o gelo fora e limpar a bagunça. Porém, vida que segue. Um caco tá dentro do gelo, e nisso a Darlene chega no rolê. Eles decidem fazer um brinde e o filme fica brincando com a gente. Quem vai tomar a bebida batizada com vidro e morrer? Então, o Toretto baixa no Howard e ele fica fazendo um discursinho de família. Mas a Darlene é malaca e vê as crianças brincando na cama elástica e para tudo, pois tinha um lancinho de baixo. No caso, ela evita um acidente. Stephanie chega no rolê e fica de olho pra ver o que vai rolar. Então, a mulher de Howard, sem querer, derruba uma garrafa que cai no cortador de grama ou ligando. Pra em seguida, o copo com o vidro cair no chão e ele pisar no caco. E ao invés de se sentar e ficar calmo, ele perde o equilíbrio e cai no chão, o que lhe garante um belo corte de cabelo. Mas no funeral, ela estuda esse livro e traça uma pesquisa na parede com todas as vítimas possíveis e todos que já foram finalizados, e mostra pro seu irmão que, incrivelmente, acredita nela. Convenientemente, ela faz isso muito rápido. No dia seguinte, ela chama uma família, uma cena que me lembrou bastante Pânico 5, explica tudo, porém, eles ignoram. Então ela diz que Eric é o próximo e ele duvida, sendo o clichê do ateu. Corta pro Eric de novo no estúdio de tatuagem, colocando um piercing na língua da guria, enquanto chora as pitangas do seu papai falecido. Então ele fica responsável por fechar o estúdio e decide se tatuar, e para isso coloca uma música triste em homenagem a seu pai. Comovida com isso, a morte começa com suas maracutaias e engancha uma corrente no piercing do garoto, e derruba o galão de álcool que ele usou para sanitizar tudo, começando um incêndio. Então, sendo puxado pelo nariz, ele consegue soltar, porém logo cai no fogo. Amanhece. Vemos Stephanie chamando seu irmão, e eles vão atrás do Eric, e o encontram no meio da rua, só para descobrir que o Pia escapou e está bem, e só saiu do incêndio com uma queimadura no braço, graças à sua jaqueta de couro. Ela tenta convencer o pivete que ele está na lista e o mesmo ignora, quase sendo atropelado por um carro forte, que claro, só faz barulho ao passar. E a essa altura, por que não? Então Stephanie explica que um acidente pode ocorrer e descreve os detalhes. Ela diz que o jardineiro poderia soprar as folhas e os guris chutarem a bola e acertar a cabeça dele. Porém, isso acontece, mas não com ele e sim com sua irmã, que toma uma bolada na cabeça e cai na caçamba de lixo e erguida e jogada dentro do caminhão. Cara, isso eu achei bem zoado. Eles tentam correr atrás do caminhão que está indo embora e logo vai amassar o garoto. Porém, o motorista está de fone de ouvido e checando as novinhas no Tinder. Stephanie sobe na lateral do caminhão e eles conseguem parar a coisa. Mas na freada, a cabeça da guria é decepada junto com seu braço, em uma cena que eu achei bem fraquinha. Parece que aqui os sinais acontecem, pois o livro mostra várias possibilidades, mas não sabemos se esse apareceu no livro ou se ela deduziu. Pois após sair do hospital,
hospital, esse artifício do livro ficou de fora. Nos outros filmes haviam sinais da morte. No 4, o Nick via os flashes. Aqui rola um presságio ou outro, mas ainda assim a morte dificulta bastante a vida dos mocinhos, pois ela parece estar ficando mais traumatizada com os sobreviventes dos outros filmes. Voltando, na sala descobrimos o barraco de família, na qual a mãe da garota diz que Julia só morreu pois Eric era adotado, o que deixa o guri fora da lista. Agora, pulando pro Bob, o pai dela tenta botar lógica em tudo e sai da sala, mais uma vez colocando o cético que duvida de tudo. Bob fica em choque e pede ajuda pra sua prima, e a guria não sabe o que fazer, até que ela se lembra que sua avó colocou o livro no contato de um cara. Sua mãe diz que lembra de um tal de JP, diz que ele trabalha em um hospital chamado Rivers. Eles deduzem que pode se chamar Clear Rivers, em referência a Clear do primeiro filme. Descobrem que é Rob River, então se arrumam e vão ao trailer. Já no trailer, o Eric tira a pasta de amendoim de lá, pois seu irmão é alérgico, e o filme deixa claro que qualquer coisa pode matar, trabalhando a tensão crescente, ou tentando. Feito isso, eles entram no trailer e pé na estrada. Já no hospital, magicamente eles entram no necrotério, sem serem barrados por nenhum segurança ou alguém do hospital. Afinal, eles são do elenco principal e nenhum figurante é louco de mexer com eles. Na sala, tem um legista fazendo uma autópsia no corpo, e o profissional tá sem máscara e sem touca. E ao invés de expulsá-los, ele diz que o JP tá na outra sala. Como eu disse, elenco principal. Nisso, vemos William Bloodworth, finalmente o personagem tão enigmático que suspeitava não ser a morte, ou o emissário dela, é na verdade o guri do início da cena, aquele que a Iris salvou na sua premonição, que cresceu e começou a trabalhar nisso como legista. Ele e Iris eram bons amigos e que ela ensinou tudo sobre a morte. E aí, o filme perde credibilidade, pois toda a mitologia do cara cai por terra, o deixando como um cara comum ou discípulo de uma veterana. E, claro, só ouvimos falar agora. E mais uma vez, por que não? E eu não sei se fizeram isso pra elucidar essa questão ou em respeito ao Tony Todd, que estava com seus dias aqui na Terra contados. Eu acho que quando você pega um personagem com esse background, que tem todo um misticismo criado em volta de si, com muitas teorias criadas, elucidar essas questões pode ser um problema. E nesse ponto, eu e muitos fãs achamos que o filme mandou mal. Enfim, ele explica que ajudou a velha a fortificar a cabana e tentou ajudar seu câncer, mas não tinha o que fazer. Então ele diz que eles têm apenas dois jeitos de enganar a morte. Um deles é uma das vítimas finalizar alguém fora da lista e tomar o tempo restante da pessoa, e o outro era tentar se finalizar e ser salvo, no caso, quebrando a corrente. E faltou uma coisa aí, né? Premonição 1 nos é dito que se você salvar uma das vítimas, a morte pula a sua vez e vai para a próxima pessoa, deixando a que foi salva no final da filme. Mas esquece isso, pois os roteiristas estavam com preguiça de botar o tico e teco pra funcionar. E nos é revelado que a Kimberly sobreviveu graças àquele furo de roteiro, mas não diz nada do policial genérico. Ele deve estar vivo pois a corrente foi quebrada, segundo essa teoria. Eles questionam porque sua avó não tentou o segundo método. Ele diz que é algo arriscado e ressalta que se uma pessoa de fora da lista ajudar alguém marcado pra morrer, pode virar alvo da entidade. Justificativa para matar alguém de fora, algo que nunca vimos antes. Mas pera aí, e os agentes Wayne e Shrek de Premonição 1? Era pra eles terem rodado se essa regra for verdade, não é? Voltando pro primeiro filme. Após salvar a Clear e levar um belo de um choque, eles se animaram Alex, que aproveitando o gancho também quase se finalizou e foi salvo por eles. Esquece isso, porque ele diz que vai aproveitar o tempo restante antes que a família da Iris rode e ele seja o próximo da fila. Nisso, Eric e Bob saem de fininho e o tatuado tem uma ideia genial e o convence Bob de se auto-finalizar e ser ressuscitado por ele. Para isso, ele deve comer uma barrinha que contém amendoim. Então, após conhecer seu irmão, vão à máquina de doce e tentam pegar uma barrinha. Porém, ela está travada e após quase derrubar a máquina, eles conseguem, mas uma das molas está danificada, frouxa. O filme, ele flerta com isso, de finalizar alguém e pegar o tempo restante dessa pessoa. E vemos isso pelo ponto de vista desses dois debiloides quando eles olham para a sala de recém-nascidos e veem os nenéns, o que seria uma solução excelente. Mas eles são peidões demais para essa tarefa. Feito isso, eles pegam a barrinha e vão para uma da sala de ressonância magnética. E esse plano é ousado, pois mortes por alergia são graves e pode causar coisas leves, desde coceiras, inchaço e pior, anafilaxia, levando à morte. Seria mais fácil arrumar o método de parar o coração do cara, usando o desfibrilador e depois usando o mesmo para o reanimar. Assim a morte saldaria a dívida e quebraria a corrente. Esquece isso, porque já na sala, o Eric consegue uma cadeira de rodas e Bob uma caneta de penefrina, um tipo de adrenalina artificial que ajuda a combater alergias fatais. Agora, se já tinha isso consigo ou se roubou no hospital, eu não faço ideia. Porém, quando ia sair da sala, o Eric fechou a porta, vibrou e derrubou uma prancheta que cai em cima do teclado, ativando a máquina e ninguém notou. Bob ignorou isso e tudo que aconteceu, pois achou que era coincidência. E o Eric também. Isso é mais uma vez o roteiro deixando os personagens burros pra conveniência e pra morte não ter trabalho. Bob come chocolate e começa a passar mal. Porém, o Eric se nega a dar caneta até que ele desmaie. O rapaz, como uma vítima, reage e o Eric não previu isso, pois igual vítimas de afogamento que se desesperam, uma pessoa com anafilaxia também se desespera. Só que a coisa começa a escalar quando a máquina começa a subir a potência e sugar os itens metálicos. Nessa hora eu me pergunto, cadê a pessoa, da segurança ou enfermaria? Mais um caso de um hospital em filme de terror com apenas 2 funcionários, apenas para o elenco principal poder fazer suas traquinagens. Que gentileza. Voltando, a máquina começa a sugar tudo, inclusive os piercings do Eric, mamilos, nariz e até mesmo o Malaquias. Enfim, o cara sugado para
pra máquina e em seguida a cadeira de rodas é sugada também, o perfurando, e em seguida o rapaz tem sua espinha quebrada, sendo finalizado. E o isolamento acústico dessa sala deve ser ótimo, pois ninguém do outro lado ouviu os gritos do cara. Quem me dera meu estúdio fosse assim. Bob se rasteja e consegue pegar a caneta da mão do seu irmão e se injetar, ficando bem. E é quando o pessoal do outro lado nota os celulares e objetos sendo sugados para a sala. Na mesma hora, Stephanie e os outros acham e abrem a porta. Porém, infelizmente, aquela mola da máquina de doce se solta e é sugada e sai de lá, perfurando o crânio do cara, o mandando de base. Cara, essa sequência do hospital foi um desastre completo. A fada da conveniência e o roteirista deixaram tudo a favor da morte. Inclusive, a Stephanie e os outros que devem ter entrado no tipo de backroom aqui. Não é possível. Cadê esses caras, velho? Onde eles estavam? Eu acho que se eles tivessem se separado, eles teriam achado o Debi Lloyd mais fácil nessa situação. Fora o pessoal do hospital, da segurança, que não ouviu os gritos, ninguém viu eles entrando, mas enfim, conveniências. Apavorados com tudo, eles decidem ir para a cabana de Iris, que é o local mais seguro de todos. Então, sua mãe decide ficar lá para proteger seus filhos, pois a morte não os pegaria enquanto ela estivesse trancada e viva. Chegando lá, o portão está trancado e Stephanie decide arrebentar com a van. Porém, o Solavan derruba um objeto no seu cinto, o quebrando, que atrasa sua mãe de chegar na cabana. Porém, o vento leva uma faísca até a cabana, que termina de derrubar o vaso que queimou no início, caindo em cima do fogão, ligando o gás. E ao entrar em contato com a faísca, explode a cabana, derrubando a van na água e em cima do Charlie, e queimando a cara de sua mãe. Ainda viva, Darlene ajuda o Charlie a sair debaixo da van e o manda salvar sua irmã, pois ela vai segurar a morte. Só que em seguida um poste cai em cima dela e a mandando de base. E o guri corre para salvar sua irmã, que não é campeã em respirar debaixo d'água. Então, após muita luta, ele consegue cortar o cinto e reanimar com massagem cardíaca. Ok, aqui já rolaram vários erros. O livro Derrotando a Morte foi totalmente deixado de lado, sendo que ela traçou os paralelos e não viu nada de hospital ou cabana. Como disse, um conceito legal que foi esquecido no meio do filme. Outra coisa foi ao chegarem. Se eles sabiam que a Darlene era próxima e a morte ia fazer de tudo pra pegar a coitada, por que eles não a deixaram quieta na van e não mandaram Charlie pra poder escalar o portão? Ou dar um jeito de entrar lá? Pois, como nos foi estabelecido antes, a morte não vai matar alguém da lista antes até que chegue a hora dessa pessoa. O exemplo foi o carinha do Premonição 4, o segurança que tentou se finalizar o dia inteiro e não conseguiu. O Eugene também. Ou seja, se usassem o Charlie pra esse plano, daria certo, funcionaria. Ou seja, o Charlie tinha total imunidade pra entrar são e salvo na cabana, pois não era a vez dele. Feito isso, era só abrir o portão e elas entravam com a van. Porém, quando a Stephanie arrombou o portão, essa ação dela deixou os três em uma posição muito favorável pra morte, botar os três ao mesmo tempo em xeque, apenas com alguns simples movimentos. Voltando, Charlie a salva e eles estão livres. Uns dias depois, eles vão pra formatura de Charlie, e lá seu pai apresenta um amigo médico que parabeniza Charlie por ter a salvo, porém diz que ela tecnicamente não tinha morrido, pois afinal, seu coração não parou. E aí surge um erro que me incomoda, algo dos outros filmes. Parece que após ouvir isso, a morte se toca, que ela ainda está na lista. Stephanie também fica com a pulga atrás da orelha. Do outro lado, vemos uma senhorinha com a moeda do guri do começo do filme, pois quando Stephanie saiu do hospital, ela deixou cair do livro aquela moeda e a velhinha achou. E agora, a vovó deixou cair e a moeda rola pro trilho do trem, travando ele e descarregando, causando um baita de um acidente. Stephanie, após ouvir isso, nota alguns sinais, ela furando o dedo, aquela sensação estranha, porém já é tarde demais e eles são perseguidos e conseguem escapar do trem. Porém, ao invés de continuarem correndo, eles param para comemorar e se abraçar. E é quando um vagão vem deslizando e joga um monte de toras neles, finalizando Stephanie e seu irmão na sequência, mostrando que mesmo que seja por um segundo de diferença, a morte pega cada um na sua respectiva ordem e vez. Cara, esse final aqui me deixou muito broxado e desanimado também. Aqui puxaram o mesmo problema de memória da morte. Se a Stephanie nunca fosse lembrada de que ela não morreu, a morte também não lembraria. Esse mesmo problema de memória da morte sempre me incomodou nessa franquia. Eu já falei sobre isso antes já, cara. Mas porra, eu fiquei pra ver se tinha cena pós-crédito, mas não tinha. E na minha opinião, esse final foi só uma premonição dela. E talvez no próximo filme vejamos eles de novo e também a Kimberly. Por mais que eu goste da Wendy, ela morreu segundo um dos produtores do filme. E isso foi Premonição 6, Laços de Sangue. Um filmeco que tinha tudo pra dar certo, mas pra mim não funcionou. A crítica amou, a maioria adorou, mas assim como eu e alguns outros fãs hardcore da franquia, nós não gostamos. Eu não vou dizer que eu odiei, porque ele tem lá seus momentos também, mas eu também não amei e não considero um Premonição praticamente, sabe? Eu já disse isso antes e reforço pra quem vai vir nos comentários me encher o saco. Eu tô falando de vários pontos técnicos e de roteiro aqui nessa crítica. E como eu disse também, o filme tem seus méritos, cara. Mas pra mim, ainda assim, não funcionou. Não supera o 3 de jeito nenhum, embora aqui os personagens e atuações sejam um pouco melhores. Alguns. A Iris mais nova pra mim foi o ponto alto do filme. Funcionou, deu certo, criou conexão e empatia. Já a Stephanie não funcionou. Do outro lado tem o Eric, que funciona, alívio cômico, personagem carismático e cativante também. Pena que teve um destino fatal. E praticamente a dinâmica entre eles funciona. O Eric com os primos e com o irmão funciona, eles parecem ser uma família. Se você for desapegado, ir pra assistir e se divertir, vai funcionar. Ainda mais pra quem nunca teve contato com a franquia, essa nova galera, e só quer assistir um filme de terror no qual o sangue jorra com gosto, eu tenho certeza que você vai aproveitar a experiência ao máximo. Mas, se você, assim como eu, já segue essa franquia desde o início dos anos 2000, sabe a mitologia, conhece a lore, conhece toda a história, o background dos personagens, as teorias, assiste outros vídeos de críticas e análises sobre, você vai notar vários pontos que vão te incomodar.
incomodar. E por isso, para Premonição 6, Laços de Sangue, eu dou uma nota 5, pois no terceiro ato ele perdeu o fôlego totalmente e foi fraco e medíocre, sendo que o foco está totalmente no primeiro ato. Pra mim, no último ato, ele quis resolver as coisas de forma apressada e totalmente afobada. E pra fechar, eu separei uns pontos de um chat que eu tive com um velho amigo meu, Luiz Carlos, que também é fã dessa franquia. Um salve, Luiz. Ele é um fã hardcore com Zero também, ele odiou o filme e me mandou alguns pontos de por que ele odiou a experiência. Não teve tensão, faltou o lado sombrio, o filme foi apressado, faltou o luto das perdas serem sentidas, parecia que estava assistindo qualquer coisa, mesmo um filme de premonição, o clichê do livro, se gênio maldito para ajudar, foi mal explorado, depois apresentaram isso, ela folhou 2 vezes e tchau. Falaram do Sam e do Nick por serem péssimos protagonistas, mas Stephanie aqui não sai por baixo. É como eu disse, pontos técnicos que quem curte cinema vai perceber com certeza. E você aí, assistiu esse filme? Gostou? Qual elemento agradou você ou não te agradou? E claro, você concorda comigo ou não? Eu quero que você deixe nos comentários, beleza? Bom, pessoal, esse vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pelo seu acesso e comentem aí qual o próximo filme que eu devo trazer para esse quadro de Vale Análise, beleza? Bom, gente, eu vou indo nessa. É isso aí, até a próxima. E se tiverem aquela intuição, uma sensação de que tem algo errado e vocês vão sair, vão viajar, vão fazer alguma coisa, não saiam de casa, esperem, pois pode ser uma premonição, pode ser um livramento. E a premonição que eu tô tendo agora é que você vai deixar o like no vídeo, vai se inscrever caso não seja inscrito, vai compartilhar com um amigo que gostou ou não e acompanha essa saga também, beleza? Agora sim, tchau!